A um canto atrás da porta, mal podíamos ver o novato. Era um rapaz do campo, de 15 anos ou mais alto que qualquer de nós. Os cabelos rentes sobre a testa, como um sacristão de aldeia. Um aspecto compenetrado e acanhadíssimo. Muito bem, meus caros, sejam muito bem-vindos a mais um Além da Leitura. Estamos falando de Madame Bovary, fazendo a leitura compartilhada deste grande romance, deste romance fundador do realismo. Muito bem, nesta primeira parte, este já é o segundo vídeo desta série, nós vamos ler capítulo por capítulo e, indo além da leitura, captando do texto, tentando captar, pelo menos, tudo aquilo que, de fato, nos fará compreender melhor esta obra. E nesta primeira parte, meus queridos amigos, Flaubert descreve a infância de Charles, ou Carlos, para a nossa tradução. Charles Bovary ou Carlos Bovary. E de quebra, nós temos aqui uma terceira pessoa contando a chegada de Charles, de Carlos, ao colégio. E note bem, primeiro ponto, como você já sabe, Flaubert é um homem que decanta e purifica a sua escrita de tal maneira como quem prepara um destilado em barris de carvalho, né? Um whisky. Ele não tem pressa para produzir os seus textos, então todas as palavras que ele usa, que ele emprega na escrita deste romance, têm que ser analisadas em seus mínimos detalhes. Não podemos perder nenhuma palavra que ele coloca aqui. E nesse primeiro capítulo você vai perceber que algumas palavras se repetem. E aí eu faço a reflexão com você. Ora, se temos um escritor que considera de tal forma o uso da língua, o uso da palavra, a ponto de trocar várias vezes quando quer para produzir o verdadeiro sentido que ele deseja nos transmitir, quando nós temos um escritor desse calibre que passava horas e horas escrevendo, que rasgava as páginas, que refazia seus textos, quando nós vemos no seu texto algumas palavras se repetindo, é porque há uma intencionalidade por trás. Você vai perceber que nesse primeiro capítulo a palavra novato se repete, novato se repete muito. Por quê? Porque esta é a característica do nosso personagem, do Carlos. Carlos é novo em tudo. Ele é um novo no mundo das experiências. Tá? Mas Juliano, é óbvio que ele é novo, ele tem 15 anos apenas. Mas essa novidade é de quem não simplesmente acabou de chegar, mas de quem ainda não experimentou e não se deu conta de onde está. Realmente. Existe um trecho de um pequeno poema. Eu não sei dizer exatamente quem é o autor, mas diz assim: nasci no mundo, não sei em que data, e penso que a lua no céu é um pandeiro de prata. Isso para mim define aqui bem o Charles. Ele é um novato. E, neste primeiro momento, ele é ridicularizado, não só pelos seus colegas de classe, seus companheiros ali de turma, mas pelo próprio professor. É uma cena de bizarrice. É uma cena em que Charles entra na sala e é descrito de uma maneira assim, bizonha, como se ele fosse ele está fora do lugar, está fora daquela ambiência. Ele é novo mesmo, sabe? Está mal vestido, a roupa parece ser roupas de doação. Ele está completamente desfigurado. Não é uma personalidade ainda. E
né, ao longo do romance você vai entender que realmente ele é uma pessoa, ele é um não ser, parece um não ser. Então, o próprio professor acaba ali ridicularizando o Charles, né? Perceba também o outro adjetivo, acanhadíssimo, compenetrado e acanhadíssimo, superlativo absoluto sintético, íssimo, ilimulhérrimo, acanhadíssimo, um sujeito compenetrado e acanhadíssimo. Fala muito sobre o Charles, não é verdade? Fala muito sobre ele. Acanhado a ponto de não conseguir falar. Ele acaba meio que vociferando o seu próprio nome por conta de uma algazarra que estava acontecendo ali na sala de aula. Ele acaba gritando o seu nome, Carbovarri, uma espécie de... meio que falava para dentro, né? O Charles. Enfim. E ali no final daquela algazarra, o professor disse: olha, você vai ter que escrever para mim 20 vezes o verbo ridiculus sum, ou seja, eu sou ridículo, em latim. Enfim. Agora, a reflexão que eu trago a você, principalmente nesse primeiro capítulo, é sobre os pais de Charles, os pais de Carlos. Porque eles são, sim, peça fundamental para que você entenda a estrutura deste romance. Quem é o pai de Charles? Quem é o Sr. Bovary? O Sr. Bovary é um homem que fracassou em ser homem. Sim, meus caros. E aqui eu não estou dizendo de uma virilidade. Não estou dizendo que ele deveria ser um ator pornô, ou que ele broxou. Eu estou querendo dizer que ele fracassou naquilo que o homem precisa encarnar, que é o espírito conquistador. Falei disso no primeiro vídeo. Se você ainda não assistiu, por favor, te convido a assistir. E convido você a deixar o like neste vídeo, por gentileza. Se inscrever nesse canal, porque aqui nós falamos sempre de uma boa leitura. Deixa eu fazer o meu jabá aqui, meu caro Manceiro. Então, o pai de Charles é um fanfarrão. Ele fracassou em ser um conquistador, em ser um dominador fora, fora do ambiente familiar. Alguém que que produza recursos, que consiga conquistar fora, consiga pelejar, consiga ser respeitado fora dos muros de casa, que consiga posses. Ele não foi esse homem, tá? E aí, Juliano, mas você já bateu no materialismo e tal, materialismo. Sim, meu caro, mas o homem precisa fazer isso para que ele possa cultivar, para que ele possa dar segurança aos seus familiares, segurança emocional, segurança física. E é tudo isso que ele não faz com quem? Com a mãe de Charles. Logo no primeiro capítulo, você tem que perceber isso. Flaubert nos descreve o Bovary pai como um sujeito dado à boemia, dado a gandaias, festas, noitadas. Alguém que abdicou da sua responsabilidade familiar para curtir a vida adoidado. E é interessante nós pensarmos nisso. Porque, veja, quando você tem uma noção sadia da sua função masculina em um casamento, e aqui sem qualquer tipo de moralismo, tá? Mas quando você tem a noção sadia do que é um casamento, que você vai precisar abrir mão da sua meninice, de ser um rapagote, de saracotear por aí, que vai precisar assumir uma responsabilidade permanente, vai precisar estabilizar a sua vida. Quando você não tem essa noção, as coisas ficam muito difíceis. Então, o Flaubert nos descreve isso, um homem dado à boemia, dado à festança, que deixa a mãe de Carlos desamparada, não só aqui, porque a parte boa financeiramente desta união era justamente a mãe de Charles.
mas deixa-a desamparada emocionalmente. Ela esperava coisas deste casamento, assim como nós vamos ver este reflexo também em Ema. Perceba isso, não deixe de perceber. Ele a deixa desamparada no aspecto emocional. E aí os outros aspectos também vão sendo esquecidos. Mas o aspecto emocional da mãe do Carlos fica muito abalado. Por quê? Porque é um homem que vive atrás de outros rabos de saia, que chega em casa bêbado. E assim, quando este homem que não gasta a sua violência, a sua força, né, a sua coragem, o seu domínio fora, ele vai exercer este domínio, esta impetuosidade dentro de casa. Ele vai precisar descontar isso. Isso tem a ver com questões hormonais e tudo. Talvez não. Flaubert não sabia exatamente isso, não queria descrever exatamente isso, mas hoje nós entendemos que o homem, quando não gasta a sua virilidade fora, ele vai acabar despejando isso em algum lugar. Isso não vai ficar impune. E aí é o maltrato familiar, é o descuido para com a educação do filho, que Flaubert também descreve isso. Flaubert diz que ele dava ao filho basicamente uma educação à espartana, rude e rudimentar. Rude no trato e rudimentar no cuidado, a fim de que o menino se tornasse um combatente, uma espécie de soldado que já está fora de época, sabe? Então ele não se importava com a educação, com os costumes do menino, de elevar a intelectualidade daquele menino. E o pior abandono é justamente o abandono psicológico, o abandono daquele que deveria prover a segurança emocional, prover o intelecto, alimentar não só no sentido visceral, mas formar a alma humana, ensinar essa alma humana como se relacionar no mundo. E é justamente isso que não é ensinado a Carlos. Não é ensinado a Carlos. E a mãe de Carlos, ela vê as suas ilusões perdidas. Suas ilusões perdidas. Ela também apostou naquele casamento. Ela também apostou naquele filho. E acaba despejando as suas esperanças, né, que aí se inflam no pobre do Carlos. Então nós percebemos que a mãe de Carlos vai querer fazer com que tudo seja muito colorido para ele. Por quê? Porque ela vai lançar sobre ele os seus anseios, as suas querências, os seus desejos, tá, que foram frustrados no seu casamento. Nós vamos ver que mais à frente, ela vai arrumar o casamento de Charles. Ela vai decidir mais ou menos a profissão de Charles. Ela deseja que ele conquiste, que ele seja aquilo que o pai não foi. Então, voltando ao caso do pai, né? Esse pai que vai formar a base emocional, social do Carlos, guerreira do Carlos, que não terá, é justamente um fanfarrão, dado à boemia. Larga suas obrigações conjugais e familiares para se aventurar em bodegas e cabarés. Displicente com o dinheiro da família, rude no trato com a esposa e com o filho, desdenha de sua educação formal, projetando nela nuances de formação espartana. Rude e rudimentar. E aqui, esse texto é meu, um texto que eu redigi sobre essa primeira parte, e você vê, é um homem que abdicou de suas responsabilidades, é um purs eternus. Se você tiver a oportunidade de ler este livro aqui, da Marie-Louise Van France, uma autora que trata sobre contos de fada,
ela fala justamente dessa criança eterna que está em cada um de nós e que nós devemos combatê-la. Essa criança eterna que deseja que fiquemos num paraíso. Que nunca deixemos ali a fanfarronice. É justamente onde o pai do Carlos vive, né? Ele tem ali o que nós chamamos hoje de síndrome de Peter Pan. Não assumiu responsabilidades. Consequentemente, não é que você... aqui que fique claro. Não é que você, quando não assume responsabilidades, não é só com você que a coisa vai rio abaixo. Não é só com você que tudo dá errado. Você acaba reverberando todas as nossas ações. Todas as nossas ações têm desdobramentos na vida dos outros. E as nossas irresponsabilidades geram consequências graves nas vidas dos outros, principalmente dependentes diretos, como esposa, filho, pai, mãe. Nada fica impune, não é verdade? E é o que acontece com o Charles. Charles tem uma personalidade insegura, não manifesta a sua virilidade, a sua potência masculina, muito por conta deste não exemplo que ele teve, desta lacuna que existe de um pai completamente ausente mesmo, na formação, onde é mais necessário, na formação humana, não só na provisão, tá? Então, gostaria que você percebesse, né, que muito do que nós vamos ver das atitudes de Charles estão aqui na sua infância, no seu pai e na sua mãe, tá? Após gastar mais da metade da fortuna de sua mulher, o pai Bovary migrou para o interior abrindo negócio, consumindo o que pretendia vender, bebendo além da garganta e fracassando mais uma vez. Bovary pai, ele é aquele que fracassa por sempre estar começar as coisas com uma emoção fugaz. Não está determinado a fazer nada. Ele detesta se prender a alguma coisa. Ter uma responsabilidade perene, estabilidade, como eu falei no começo do vídeo. Detesta essa estabilidade. Algo que ele deve fazer ali com frequência. Dedicação a algo. Não tem. Fracassa mais uma vez. Charles Bovary, pai, não assumiu as responsabilidades da vida adulta. É uma criança grande que deseja apenas perpetuar o paraíso infantil e a consequência são o sofrimento de mulher e filho. Meus queridos, este é o segundo vídeo. Você, ao fazer a sua leitura, pode aí degustar mais e mais da descrição que Flaubert faz do pai Bovary, e você vai perceber nitidamente que Flaubert não economiza palavras e não coloca a palavra demasiada, palavras a mais. Ele usa as palavras com um peso muito grande. E se você pegar palavra por palavra, você vai entender que muito de Charles está no papai, que foi completamente ausente da vida emocional e social de Charles. Tá certo, meus caros? Fiquem com Deus. Boa leitura a você que está se preparando para a Olimpíada de Literatura. Se você não fez a sua inscrição, eu recomendo fortemente que você participe, que você teste os seus conhecimentos, que você ponha à prova. Você que se diz aí um leitor dos clássicos, isso é um tremendo desafio. Lembrando que você não está competindo com os outros, mas você compete com você mesmo, aquela coisa, 1% melhor a cada dia, não é verdade? E participar disso é algo fenomenal. Espero que você tenha faça uma boa leitura deste grande clássico. Olhe por esse prisma se você ainda não olhou e fique com Deus. Valeu, meu consagrado. Tamo junto.